Bem, meus amigos, então eu vou começar a resolução de duas questões da prova para auditor do Tribunal de Contas da União. Prova essa aplicada recentemente, em 2022, agora recente em 2022, pela Fundação Getúlio Vargas. E aí caíram duas questões de análise das demonstrações contábeis. Questões que eu julguei uma relativamente tranquila, que é essa primeira, e a outra mediana. Na verdade, ela é mediana no meu julgamento por ter alguns cálculos, assim, né? Fazer algumas contabilizações. Mas fora isso, ela estava plenamente acessível, certo? Então vamos lá. Então, deixa eu só fechar um negócio aqui. Pronto. Então agora vamos fazer a questão. Então o analista deseja elaborar um documento com a situação contábil de diferentes entidades do mesmo setor. Beleza. Então até aqui tudo bem. Então é para isso que serve a análise das demonstrações contábeis. Para isso, ele analisou suas demonstrações contábeis referentes aos anos de 2019, 2020 e 2021. Ora, se ele está analisando três exercícios diferentes, né, se ele está verificando a evolução do componente patrimonial de empresas ou indicadores de empresas ao longo do tempo, ele está fazendo uma análise de tendência. Ou seja, ele está verificando um comportamento de um componente patrimonial ou de uma análise, por exemplo, o retorno sobre ativo, ao longo do tempo. E se eu estou fazendo análise de tendência, necessariamente estou fazendo análise horizontal. Né? Também que é uma outra denominação que a literatura traz para esse tipo de análise. Certo? Para facilitar o seu trabalho, o analista não levou em consideração as atualizações dos componentes das demonstrações contábeis pela inflação. Então, isso aqui reforça ainda mais a ideia que eu tinha levantado anteriormente, de, ser, estarmos fazendo uma análise horizontal. Porque, idealmente falando, para fazer uma análise horizontal, uma análise de tendência, eu tenho que ajustar os meus componentes passados por um índice oficial de preços, certo? E aí, os resultados mais impactantes pela não correção pela inflação diziam respeito principalmente à análise. Ora, se eu estou fazendo uma análise de tendência, a análise vertical não vai ser impactada por, por isso, certo? Pela correção da inflação, ela não vai ser impactada, certo? Mas a análise horizontal, a análise de tendência, sim. Então, se eu estou fazendo uma comparação de componentes no exercício x1, x2 e x3, digamos que estejamos aqui nesse exercício, esses dois exercícios aqui, eles precisam estar corrigidos pela inflação, por um indicador, né, algum fator de correção, para eu ter uma melhor compreensão dos dados em 2023. Então, nesse sentido, a melhor alternativa é a letra A, que representa a análise horizontal. A análise de tendência também é uma outra denominação da análise horizontal. Vamos para a questão de número 89. A questão de número 89 diz o seguinte: uma entidade apresenta o seguinte balanço patrimonial em 31 de dezembro de X1. Em X2, ela faz os seguintes movimentos: pagamento à vista de fornecedores, realização integral das despesas antecipadas, contratação de empréstimo de longo prazo no valor de 27 mil, compra de 3 mil de estoque com pagamento em março de X3. Além disso, a entidade foi acionada na justiça por um antigo funcionário que pedia 12 mil reais. Os advogados julgaram que a perda era provável e que aconteceria no início de 2003, que deveria acontecer no início de 2003. Análise de indicadores de liquidez da entidade, vamos grifar isso aqui que é importante, porque nós vamos focar nos índices de liquidez da entidade 31 de dezembro de X1 e 31 de dezembro de X2, os indicadores de liquidez. Então vamos calcular primeiro X1, né? Vamos fazer o seguinte, vamos calcular os índices de liquidez, né? Então vamos ver como é que. Deixa eu botar aqui. Vamos botar aqui x1 e x2. Beleza. Aí vamos chamar aqui índice de liquidez imediata, que é disponibilidade pelo passivo circulante. Índice de liquidez seca, que é o ativo circulante menos o estoque
dividido pelo passivo circulante, né? Índice de liquidez corrente, que é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante, e o índice de liquidez geral, que é o que? Que é o ativo circulante mais realizável a longo prazo dividido pelo passivo circulante mais exigível a longo prazo. Beleza. Então aí nós vamos calcular esses indicadores aí. Deixa eu botar aqui uma linha para deixar a coisa mais organizada. Eu vou sumir aqui para vocês verem tudo que está acontecendo. Sumir. Pronto. Índice de liquidez geral. Pronto. Aqui eu jogo aqui. Divido isso aqui. Boto aqui x1 e aqui x2. Prontinho. Então, vamos calcular agora o índice de liquidez imediata para o exercício de x1. Então, como é que é calculado o índice de liquidez imediata? Então, eu vou pegar 50 dividido por 40. Então, fazendo esses cálculos aqui, vai dar 1,25. Então, aqui eu boto 1,25. Índice de liquidez seca vai ser ativo circulante menos estoque. Observe que em X1 eu não tenho estoque. Então, vai ser somente vai ser o próprio ativo circulante dividido pelo meu passivo circulante, 40 mil. Então, fazendo essas contas aqui, 62 dividido por 40 dá 1,55. 1,55. Então, botemos aqui 1,55. Índice de liquidez corrente. Observe que em X1, nós já calculamos ele como calculamos o índice de liquidez seca, né? Então, eu não vou repetir o cálculo. Então, vai ser 1,55. E o índice de liquidez geral. O índice de liquidez geral é o quê? É o ativo circulante mais o realizável a longo prazo. Então, índice de liquidez geral vai ser 62. A entidade não tem direitos a longo prazo. Então, aqui é 0. Eu vou dividir aqui pelo passivo circulante, que é 40, mais obrigações de longo prazo. Então, esse 100 aqui. Então, fica 62 dividido por 140. Então, fazendo os cálculos aqui, 62. Não, 40. Tá certo, tá certo. 62 dividido por 140. Então, 0,44. 0,44. Então, pronto. 0,44. Pronto. Então, nós calculamos para o exercício x1. Então, nós vamos fazer as operações do exercício x2, verificar o saldo dos componentes patrimoniais em x2, né? E, a partir daí, calcular o restante dos indicadores. Deixa eu só apagar aqui. Pronto. Então, agora vamos calcular os componentes para o exercício de x2. Então, em x2, ele pagou... Então, vamos... fornecedores, né? Então, fornecedores. Então, ele tinha um saldo inicial de 40, foi pago 40, foi isso? Então, esse evento aqui foi reconhecido já. Realização integral das despesas antecipadas. Então, despesas antecipadas, eu tinha o seguinte: despesas antecipadas. Então, tinha um saldo de 12, foi realizado 12 mil, e aqui eu tenho o meu PL, né, no valor de 102, que reconhece esses 12 mil aqui. Vou botar aqui disponibilidade, né? Que eu paguei a dívida à vista, a disponibilidade tinha um saldo de 62, né?
62. Ele pagou 40 aqui. Então vou botar aqui 40. Vou chamar esse lançamento de 1. Agora 2. 2. Pronto. Agora eu reconheci isso aqui, então já foi esse daqui. Contratação de empréstimo de longo prazo. Então eu tenho empréstimo de longo prazo no valor de 27 mil. 27 mil aqui. 27 mil aqui. Vou chamar esse lançamento de 3. De 3 aqui. Pronto. Então foi. Compra de 30 mil de estoque para pagamento em março de X3. Então observe aqui que eu só estou em X2, eu vou pagar em X3, significa que essa obrigação é de curto prazo. Então eu vou botar aqui 30 mil, né? Lançamento 4. Vou criar uma conta aqui de estoque, né? Estoque de 30 mil no valor de 4. Já foi. Agora falta reconhecer essa provisão aqui. Então eu vou botar aqui provisão, né? No valor de 12.005. Observe que nesse caso agora, se essa provisão eu estou reconhecendo um passivo, eu vou ter que diminuir o meu patrimônio líquido, né? No valor de 12.005. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou printar essa tela. Vou printar essa tela e vou manter. E vou agora. Pronto. Aí agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o valor da disponibilidade. Nós vamos apurar os saldos agora das contas. Então vamos lá, disponibilidade aqui pro par. Então aqui ficou. Então aqui ficou 40. E aqui 62 mais 27 dá 79. Não é isso? Sessenta e dois, 27. Então meu saldo de caixa de disponibilidade. Não, meu saldo de disponibilidade não é 62. Meu saldo de caixa é 50. Então esse valor aqui de 62 não é 62. Esse saldo aqui é 50 mil. Então 50 menos 40, 10. Vai sobrar 10. 10 mais 27. Pronto, agora sim. 50 mais 77. Então agora aqui fica 37. Então meu caixa é 37 mil. Certo? Beleza. Despesas antecipadas deixou de existir, então para mim não nos interessa. Estoque. Então eu tenho estoque aqui no valor de 30 mil. Então esses são os meus itens do meu ativo circulante que totaliza 67. Beleza. Eu poderia fazer dos demais componentes? Poderia, mas como a questão exige índice de liquidez, a gente tem que ter uma certa agilidade. Então agora vamos calcular os itens do passivo circulante que como é que ficou. Então eu tenho fornecedores, então esse item aqui sofre aqui, então fornecedores, então fornecedores. O valor aqui é 30 e minha provisão que eu tenho reconhecido aqui, cadê aqui, ó? Eu reconheci uma provisão de 12 mil.
Então, 12.000. Então, o meu passivo circulante, vou botar aqui um sinal de soma, pronto, 42.000. Prontinho. Então, com essas informações aí, eu precisaria apurar as demais? Poderia, mas pra gente não nos interessa. Então, agora aqui nós vamos calcular os índices os índices de liquidez. O que é que eu vou fazer agora aqui? Vou dar um F6 para pegar essas informações aqui, né? Vou terminar a apresentação mantendo aqui os dados e vou jogar aqui. Pronto, vou esticar um pouquinho para cá, jogar um pouquinho aqui para cima. Prontinho. Pronto. Agora nós vamos calcular os indicadores, né, de X2, que é o que está faltando na questão. Então vamos lá. Índice de liquidez imediata é igual a disponibilidade dividido pelo passivo circulante, então vai ficar 37 dividido por 42. Então vai ficar aqui 37 dividido por 42. Zero ponto 88. Então 0,88. Índice de liquidez seca. Índice de liquidez seca. Índice de liquidez seca é igual a ativo circulante menos estoque, então vai ficar 37. Por que o 37, Bruno? Porque observe que o meu ativo circulante é 67. 67 menos 30, que é o estoque, fica 37. Dividido pelo meu passivo circulante, que é 42. Né? Então, aqui também é 0,88. Observe que bateu igualzinho com o índice de liquidez imediata. Então aqui vai ficar 0,88. Índice de liquidez corrente, então vai ser 67. Índice de liquidez corrente, então vai ficar 62 dividido por 42. Então fazendo esses cálculos aí, 62 dividido por 42, 1,47. 1,47. Então aqui vem o valor de 1,47. E índice de liquidez geral. Índice de liquidez geral vai ser o ativo circulante mais o exigível a longo prazo, como a questão não apresenta, então vai ficar somente 37 dividido por 42, que é meu passivo circulante, mais meu passivo exigível a longo prazo. Nesse caso, 100.000. Porque conforme os dados aqui não teve alteração no longo prazo. Então, só tem essa conta a pagar aqui. Então vai ficar 37 dividido por 142. Fazendo os cálculos aqui. Dividido por 142 dá 0,26. 0,26. Então pegando aqui 0,26. Então agora, uma vez feitos todos os indicadores, né, calculando tudo tal, vamos verificar qual a alternativa que atende, né, ao nosso comando da nossa questão. Então, índice de liquidez seca passa de 0,95 para 0,17? Nada disso. Letra A está errada. Essa aqui está falsa. Imediata passa de 1,25 para 0,88. Passa de 1,25 para 0,88. É exatamente isso aqui. Então a alternativa correta é a letra B. Letra C, corrente, passa de 1,55 para 1. Nada disso, passa de 1,55 para 1,47. Então, falsa.
Letra D. Geral passa de 1,73 para 1,46, nada a ver. E seca e corrente permanecem iguais. Mentira. Tudo falso. Ou essa alternativa é falsa. Então, aí conseguimos responder. Né? Claro que eu demorei um pouquinho mais, porque por questões didáticas, né, conseguimos responder aí duas questões, né, do concurso do TCU para o cargo de auditor. Certo? Valeu, gente. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.